Sejam vocês muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre 10 passos, 10 dicas aí para você se tornar um bom empresário. Rafaela Sabino, mais uma vez aqui presente. Alisson, seja muito bem-vindo. Karina, deixa o pessoal entrando aqui na sala. Enquanto o pessoal vai entrando, vocês que já estão aqui, acompanham as minhas transmissões toda semana, eu faço o convite aí para quem está me assistindo ao vivo para ir compartilhando essa transmissão, porque hoje eu vou falar sobre os 10 passos para se tornar um bom empresário. Então você que é empreendedor, você que é empresário ou quer empreender, ou é um empreendedor individual também, essas dicas que eu vou dar hoje são bem valiosas. Então vão compartilhando essa transmissão com os seus amigos, com os seus colegas aí nas redes sociais, para dar tempo aí de pessoal ir chegando e assistindo esse bate-papo ao vivo, poder interagir comigo. E depois eu tenho uns recadinhos super especiais aí para vocês, tá? Bom, eu já vou adiantar meu spoiler, né? Esperar o pessoal chegando aí, já vou adiantar o meu spoiler. Aproveitar que a minha querida amiga coach Luciana Figueiredo está aqui na sala e anunciar que no dia 23 de janeiro, segunda-feira, nós vamos dar um webinário gratuito aí para vocês, falando sobre os princípios sistêmicos que determinam aí o sucesso das empresas. Então, a Luciana Figueiredo está aqui, vocês sigam ela, que ela é uma coach excelente, faz também transmissão pelo Periscope toda quarta-feira, dando dicas muito bacanas daí para quem tem negócio, para quem quer gerir sua carreira, quer gerir sua vida também. Ela tem um conteúdo muito bacana e a gente vai compartilhar isso juntas aí no dia 23 de janeiro. Então, fique até o final aí que eu vou dar as instruções para vocês entrarem e no site fazerem suas inscrições, participarem aí desse webinário gratuito. Ó, aí, siga aí, ó o conselho da Lu aí. A gente vai estar preparando com o maior carinho um conteúdo aí super bacana, super relevante aí para vocês, tá? Então, vocês que são empresários, empreendedores aí, ou querem empreender, fiquem de olho aí na programação, ou se vocês conhecem alguém que esteja buscando esse tipo de conhecimento, vão compartilhando, tá? Eu logo vou disponibilizar aí para vocês mais informações para vocês poderem fazer a inscrição de vocês. E eu vou falar sobre essa questão mais empresarial, sempre trazendo para vocês esse ponto de vista, essa visão sistêmica, dentro desse trabalho da minha área de atuação, que é a constelação sistêmica, e a gente faz uma consultoria sistêmica aí voltada para as empresas, para as organizações. Então eu vou trazer um conteúdo aí para falar e para orientar aí quem tem empresa, quem é empresário, que pode aí se beneficiar desse conteúdo. Eu gostaria de começar a live de hoje primeiro contando uma historinha para vocês. Se vocês já quiserem já fazendo a inscrição, enfim, anotar, eu vou deixar aqui meu site para vocês, aliciaduarte.com. Vocês entram lá e já podem fazer a inscrição de vocês, ok? aliciaduarte.com, entra lá e já vai garantindo a inscrição de vocês para o dia 23 de janeiro, esse webinário aí super, super bacana. Eu quero começar a live de hoje contando para vocês uma coisa que eu testemunhei, ainda falando desse ambiente empresarial, e alguma coisa que eu observei, que eu testemunhei, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa transmissão. Eu fui, num desses dias de muito calor aí de verão aqui em Curitiba, eu tava fui resolver coisas no banco, e eu fui num lugar, num trailerzinho que vende caldo de cana. Tava um dia muito quente, como tem estado todos os dias, e eu fui nesse lugar porque eu queria tomar um caldo de cana bem geladinho. E eu gosto muito de ir nesse trailer porque ele é um empreendedor, né? O dono desse trailer, ele é um empreendedor muito esforçado, ele tem umas iniciativas assim que o diferenciam no mercado. Ele serve muito bem. Então ele tem um trailerzinho todo limpinho, não é aquelas combis. Geralmente você toma caldo de cana naquela Kombi, às vezes com condições de higiene nem tão bacanas assim. Ele tem um trailer todo bonitinho, com pia,
É quase um food truck do caldo de cana. E ele tem passa cartão, tem maquininha de cartão, ele tem uma maquininha que mede a temperatura do caldo de cana, porque ele sempre serve super geladinho, então ele tem uma pistola que ele aponta lá pro liquidificador e ele bate com gelo, ele bate com abacaxi, ele bate com limão e sempre serve muito geladinho e é um homem muito simpático, você vê que é tudo muito limpinho, ele tem página ele faz o marketing dele, ele tem página no Facebook, ele tem folderzinho e ele se apresenta sempre de guarda-pó, então ele é um caso diferente, né? Se diferencia aí da concorrência. E tá sempre no mesmo lugar, na mesma esquina, aqui de Curitiba. E eu gosto de ir lá, porque eu, enfim, gosto de como eu sou tratada, gosto do produto dele e do atendimento. E eu lembro que há um tempo atrás eu ia lá e tinha uma promoção. Na frente ele tinha uma comunicação visual. Sim, né? Isso, Rafaela. Todos os empreendedores deveriam ter esse mesmo cuidado, né? Então, porque ele se diferencia da concorrência enquanto todos fazem de um jeito, ele inova e faz de um outro, né? Faz aquilo, vai além, aquilo que os outros não fazem, né? E eu tava observando o trabalho dele e achei muito interessante e sempre quando eu penso em tomar caldo de cana, eu penso nele, porque ele fez muito bem o trabalho dele de marketing, né? Muito bem o trabalho dele, o serviço que ele presta. E é muito interessante que ele estava fazendo uma parceria, porque na frente de onde ele tem o carrinho dele, tem uma lanchonete de pastel, uma pastelaria. Não é só uma pastelaria, vende uma lanchonete, vende salgados, e eles têm um pastel muito bom. E ele estava com uma promoção, se você comprava um caldo de cana dele, você ganhava lá um desconto na compra do pastel do vizinho. E eu achava, nossa, que legal, porque tem tudo a ver, né? Principalmente aí o pessoal de São Paulo, né, que gosta de um pastel e com caldo de cana. Quem não gosta de um pastel com caldo de cana, não é mesmo? Eu gosto, não sei vocês, eu adoro. Então é uma dobradinha infalível, porque assim, o vizinho dele não tinha caldo de cana, mas tinha pastel. E ele não tinha pastel, mas tinha caldo de cana. E fizeram uma dobradinha, uma parceria super bacana. E esses dias eu fiquei um tempo sem ir lá, e esses dias eu voltei pra conferir. Daí eu fui lá, porque tava um dia muito quente, e fui lá pedir um caldo de cana. Daí eu entrei, tava super feliz com o meu caldo de cana, entrei dentro da lanchonete pra pedir um pastel, pra acompanhar meu caldo de cana. Sentei lá com o meu copão de caldo de cana e pedi um pastel. E fiquei comendo, enquanto eu tava comendo o pastel, eu fiquei... É combinação perfeita, né? É isso? Iverson. Sim, combinação perfeita. Enquanto eu tava lá, bem feliz, comendo meu pastel, tomando meu caldo de cana, eu fiquei pensando, olha que bacana, né? O pessoal aqui dessa lanchonete devia ter muita gratidão por esse carrinho aqui na frente, por esse senhor, esse microempresário, esse empreendedor, de estar vendendo o caldo de cana, porque eu só vim aqui com o meu pastel deles, né? Obrigada, Ana Luísa, por ter convidado os seus seguidores. Se vocês quiserem fazer como a Ana Luísa, clica nesse bonequinho aqui, nesses 3 pontinhos, e você compartilha essa transmissão aí com os seus seguidores. Oi, Eliana Meleira, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, Ana. Beijo pra você. Obrigada pelos coraçõezinhos coloridos que eu estou ganhando. Obrigada, gente. Boa noite. Olá, Alane, seja bem-vinda. Boa noite. Então, contando uma história aqui que vai servir de introdução porque eu vou falar na sequência, né? O que eu vou falar na sequência é as 10 dicas para você se tornar um bom empresário. E esse case que eu tô contando agora foi alguma coisa que aconteceu comigo, que eu observei, e eu tô dando aí o feedback para vocês como gancho aí para contar essas 10 dicas. Enquanto eu comia como fazer coração, Ana, vai tocando na tela, aperta aqui na minha cara, do meu lado aqui, você vai clicando na tela e cada vez que você clica, vai saindo um coraçãozinho. E a cor do coração é a cor do teu perfil que você entrou aqui na sala. A Ana tá entrando aqui pela primeira vez. Não sei quem aqui tá entrando pela primeira vez também, eu sei que tem muita gente que me segue há bastante tempo, eu faço periscopes há mais de um ano, toda quarta-feira, 8h30 da noite, trazendo dicas aí de autoconhecimento,
desenvolvimento pessoal e falando sempre, trazendo a visão sistêmica para vocês do Bert Hellinger com as constelações familiares, as constelações sistêmicas. Se você ainda não me segue, clica nesse bonequinho aqui, clica no meu perfil, me acompanha para você receber as notificações e poder assistir sempre ao vivo as minhas lives, toda quarta-feira, e poder interagir comigo aqui ao vivo no chat. Mas se você não conseguir assistir ao vivo, sempre tem a possibilidade de você assistir a retransmissão. Os meus vídeos ficam gravados automaticamente aqui no Periscope. E eu tenho subido também no meu canal no YouTube. Depois, se vocês procurem lá, Alice Duarte, inscrevam-se no meu canal no YouTube, que tem muitos vídeos antigos lá, desde o ano passado, com muito conteúdo bacana aí pra vocês, tá ok? Bom, voltando à minha história. E eu comendo lá meu pastel, meu caldo de cana, e eu pensando, nossa, esse empresário aqui, essa lanchonete, devia ter muita gratidão pelo senhorzinho aqui do caldo de cana, porque eu só vim aqui comer o pastel dele por causa do caldo de cana. A minha primeira motivação foi comprar um caldo de cana. E foi um combo, né? Comprar um caldo de cana e comer o pastel dele. Provavelmente, se não tivesse o caldo de cana ali, eu não estaria ali comendo o pastel dele. É porque naquela região onde eu vou pagar minhas contas, tem um monte de banco, tem várias pastelarias, tem várias lanchonetes. E eu poderia comprar de qualquer outro concorrente, mas eu estava comprando dele. E eu comecei a pensar, olha que legal, né? Eles estavam fazendo, um tempo atrás, eles estavam fazendo uma parceria, um combo. Só que dessa vez não tinha promoção. Comprando o caldo de cana, levava o pastel, não tinha promoção. Eu olhei lá, não tinha. Eu falei, que pena, né? Daí, ok, comi, muito gostoso o pastel. Fui pagar a conta, fui lá no caixa. Enquanto eu tava pegando minha carteira, a pessoa que me atendeu, que foi cobrar de mim, imagino que seja o dono, né, no caixa, e ele falou assim pra mim, bem baixinho: eu posso te falar uma coisa, você não vai ficar ofendida? Mas ele falou bem baixinho. E eu fingi que não ouvi muito bem, fiquei pegando dinheiro, falei assim, não, eu vou te dar uma nota aqui de 50, você troca pra mim? Daí ele, eu posso falar uma coisa pra você, você não vai ficar ofendida? Daí eu falei assim, meu Deus, já vem, né? Daí ele falou assim, olhe, por favor, não me leve a mal, mas é que a gente aqui não está permitindo os clientes entrarem com caldo de cana, porque a gente quer que as pessoas consumam as bebidas aqui da lanchonete. Então, assim, eu vi que você já é uma cliente aqui, que já vem outras vezes, mas não me leve a mal, mas assim, a gente não quer mais permitir que as pessoas entrem com bebida de outro lugar. Daí eu peguei assim pra ele. E olha o que eu tava pensando, olha a cara da Lani, chocada. E assim, o tempo inteiro que eu fiquei comendo pastel, eu falei, olha que bacana, esse empresário tem que estar muito grato, porque eu só estou aqui por causa do caldo de cana do cara da frente. Daí eu peguei, escutei ele falando, daí eu falei assim, então, ele não mais vai vender bebida e agora também não vai vender pastel. Isso mesmo, Lu. Daí eu falei assim pra ele, então, posso te falar uma coisa também? Você não vai ficar ofendido? Eu só estou aqui na sua lanchonete porque eu vim aqui comprar o caldo de cana do seu vizinho. Se eu não tivesse vindo comprar o caldo de cana do seu vizinho, eu não compraria o seu pastel. E daí ele falou assim, não, mas é que, porque essa pessoa aqui na frente, se eu permitir que as pessoas venham aqui e comprem bebida lá, eu vou quebrar o meu negócio, porque ele vende não sei quantos centenas por semana, e ele falou números, inclusive, do que o concorrente estava vendendo. E aqui, se eu não vender minhas bebidas, eu vou quebrar, e eu não posso permitir isso. E eu falando assim pra ele, eu falei assim, eu estou te dando agora um feedback como cliente. Eu só estou aqui porque eu comprei o caldo de cana do seu vizinho. Ele não deixava eu falar. Toda vez que eu ia falar, ele me interrompia. Ele falou, não, mas você veja bem, porque a gente inclusive tá com uma ação aqui contra ele, porque ele não tem nem registro na prefeitura, ele não tem nem alvará. E daí eu falei assim, posso te falar uma coisa? Sabe o que vai fazer você quebrar? Você continuar brigando com seu vizinho. E ele não queria me ouvir. Ele ficava se justificando, se defendendo. Eu falei assim, olha, meu amigo, eu estou te dando aqui um feedback de ouro, valioso como cliente.
e também como facilitadora de constelação sistêmica, se você continuar brigando com seu vizinho, você vai quebrar. E ele não me deu ouvido. Eu falei, sabe por que você vai quebrar? Porque você está brigando com seu vizinho e porque você não está ouvindo o que eu estou falando. Ele não estava nem um pouco interessado no que eu estava falando. Ele estava interessado em brigar com o vizinho dele. E o vizinho dele estava cheio de gente, vendendo lá, doidado. Mas a parceria dos dois se quebrou, né? Então, assim, pergunte agora, claro, né? As pessoas aqui já responderam. Se eu vou ter vontade de voltar lá comer o pastel dele? Não vou ter vontade mais. Vou continuar indo lá comprar o meu caldo de cana delicioso, geladinho. Mas vou ter vontade de entrar no negócio dele para comprar o pastel? Não mais. Então, assim, essa mentalidade pequena, né? Então, tem um concorrente na frente. No começo, eles estavam se ajudando, eles estavam sendo parceiros. Eles estavam vendo que um negócio complementava o outro, eles estavam fazendo uma parceria. E eu voltei lá muitas vezes por causa dessa parceria dos dois, que eu achei muito interessante. O pior é que ainda consegue propaganda negativa, é verdade, Rafaela. Então, e eu assim, eles não eram concorrentes, na verdade. Eu não vi o que eram concorrentes, porque assim, o vizinho da frente, ele só vendia um produto. Quer dizer, ele vendia 2 produtos, era caldo de cana e água de coco. Enquanto que o cara da lanchonete vende refrigerante de todas as marcas, vende suco de caixinha, vende outras coisas, vende cafezinho. Então, olha a mentalidade pequena, né? Então, ele vem me procurar para falar isso, né? Aqui, como sobreviver, ele perguntando, com um governo sugando ao máximo sem sonegar. Coca, cerveja, água. Sim, Lu. Então, assim, eu não sei, claro, da situação fiscal do tiozinho do caldo de cana, não sei da situação fiscal dele, né? Mas me surpreendeu muito a postura do empresário, né, da lanchonete, de ficar com o olho gordo, com inveja do concorrente, se sentiu ameaçado. E com isso, o que ele vai fazer? Ele, inclusive, chegou a mover uma ação para tirar o cara da frente dele. Então, o que esse conflito vai gerar para o negócio dele, tá? Mesmo que ele não tivesse me falado nada, nem que ele não conte para nenhum cliente que ele esteja em conflito com o vizinho dele. Você acha que essa vibração, você olhando para o teu vizinho, na frente do teu negócio, o dia inteiro, emanando essa energia ruim, querendo que o outro quebre, com medo de ter o negócio também quebrar, né? Como é que ele vai fazer e ter prosperidade e sucesso se ele está querendo ferrar com a outra pessoa, né? Então, como é que você lida com os concorrentes? Como é que você lida com alguma coisa que de repente pode, na sua visão, impactar o seu negócio? Como é que nesse caso ele poderia contornar tudo isso, né? Então, dentro dessa visão sistêmica, a gente vê que assim, quando tem conflito envolvendo um negócio, a gente vai olhar o que está por trás desse conflito, né? Sempre quando tem algum negócio que está enfrentando alguma ação judicial, isso, gente, claro que é reflexo, resultado de outras coisas que às vezes vêm do histórico, inclusive pessoal desse empreendedor, né? Que a gente não tem como avaliar. O que eles andaram se envolvendo, o que eles estão querendo compensar com essa situação toda. Mas quando a gente enxerga um negócio, a gente tem que enxergar o negócio com essa visão do todo. Se o empreendedor ele tá querendo só focar no lucro, só focar no dinheiro, ele provavelmente vai fracassar nesse negócio, né? Porque ele precisa pensar no todo, ele precisa pensar, sim, nos clientes, ele precisa pensar no lucro, óbvio, no dinheiro, ele precisa também envolver fornecedores, concorrentes, o mercado onde ele está, alguém falou aqui também de impostos, tributação e tudo, né? Então, o ambiente econômico onde ele está, tudo isso vai impactar no negócio dele, né? E será que, claro, se ele de alguma forma sentiu de alguma forma que esse vizinho dele estava impactando no negócio dele, essa foi a melhor postura que ele poderia tomar para contornar isso, né? Então, essas perguntas que eu estou compartilhando aí com vocês, para vocês pensarem, né? Como é complexo o sucesso ou o fracasso. O que determina o sucesso ou o fracasso de uma empresa é uma combinação muito, muito, muito de muitos fatores que muitas vezes as pessoas não percebem. Se eu mover uma ação contra o meu concorrente, o meu vizinho, eu vou prosperar o meu negócio?
O que que isso vai trazer de benefício para mim? Vai trazer mais benefício ou mais prejuízo? Como é que ele poderia contornar esse conflito de uma maneira que não prejudique nem ele, nem o vizinho dele, né? Então, com base nessa história que eu trouxe para vocês, eu gostaria de compartilhar algumas dicas muito bacanas que o Bert Hellinger coloca aí para dar um empurrão aí para estimular o sucesso aí de quem empreende, né, dos empresários. Sim, a Lu falou, os clientes, claro que os clientes não têm que saber dessas disputas, né? Mas mesmo que o cliente não saiba, mesmo que ele nunca tenha falado isso para nenhum cliente, o cliente entrando lá, ele vai sentir esse campo, porque a gente, em cada lugar que a gente entra, a gente está em contato com esse campo de informação. Quando eu fui no cara quando eu fui lá no cara do tiozinho do caldo de cana e vi que ele não tava mais com a promoção do combo com pastel, e ele tava com um aviso assim, olha, por favor, vocês, meus clientes, não sentem nas cadeirinhas aqui do deck do vizinho aqui da pastelaria, porque esse deck não é meu. Tipo, um aviso dele. Então, ali eu já percebi que tinha um conflito, né? Ali eu já percebi que tinha um conflito. Então, mesmo que o cliente não seja comunicado, ele sente que tem alguma coisa errada. Ele vai sentir uma energia que vai expulsar ele dali. Vai sentir uma energia de conflito, um ambiente um pouco hostil. E a própria postura agressiva desse cliente, na defensiva ou nessa atitude de conflito, vai se refletir no negócio dele e no jeito como ele recebe os clientes, né? De alguma forma ou outra, isso se reflete, os clientes vão sumindo, gente. Os clientes vão sumindo pouco a pouco. Então, como se tornar um bom empresário? Então, eu trouxe para vocês aqui dicas do meu querido mentor, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, né? Constelações familiares. Então, ele estudou muito tempo os princípios sistêmicos aplicados no âmbito das relações humanas, das famílias, ele foi vendo cada vez mais que isso também se aplica no ambiente corporativo, das empresas, das organizações. Então, eu vou compartilhar aí um pouco da visão dele, a visão sistêmica, para ajudar vocês aí que também tem algum negócio, conheçam alguém que tem negócio, são empresários, aí compartilha essa live, que eu vou começar a dar essas dicas para vocês agora. A primeira dica que ele fala sirva bem os outros, né? E aí vai aquela dica que esse exemplo muito bacana que eu dei do cara do caldo de cana, que serve muito bem, ele trata os clientes dele muito bem. Então, quanto mais os outros precisarem do que eu tenho para oferecer, mais importante esse trabalho meu se torna. Então, nada mais se opõe ao sucesso. Então, pegando o caso que eu citei, se o dono dessa lanchonete percebesse que, nossa, o que meu cliente precisa? Ele gosta de pastel, ele gosta de um salgado, mas ele também gosta de um caldo de cana, e eu não tenho caldo de cana, mas olha que legal, tem um caldo de cana aqui na frente. Então, se ele realmente colocasse atenção no que o cliente dele precisa, ele não teria brigado contra esse vizinho, ele teria feito essa parceria aí prosperar, não é mesmo? Então, o que destaca o empresário? Ele tem aquilo de que os outros precisam e torna acessível a eles, né? Então, se esse empresário aí da pastelaria fala assim, nossa, meus clientes gostam do quê? De um caldo de cana com pastel. Eu não tenho caldo de cana, mas meu vizinho tem, vamos fazer uma parceria. O que meus clientes precisam? Eu vou ajudar eles no que eles precisam. Porque assim, se ele faz um combo com o cara pegando esse exemplo bem simples, né? Mas que você pode universalizar e aplicar ele na questão de vocês, aí pra vocês que são empresários. Se ele percebe que o vizinho tem um caldo de cana e ele faz essa parceria, ele vai atrair o quê? O cliente do caldo de cana, certo? Para a loja dele, que provavelmente não vai comprar só um pastel, vai querer comprar uma outra coisa. Dificilmente alguém come só um pastel. Na verdade, só quem tá de regime, né? Vamos combinar. Então, em resumo, uma empresa serve. Quanto mais significativo o seu serviço, maior a sua influência. Essa é a dica número 1. A número 2, que o Bert Hellinger fala, o empresário precisa de ajudantes. Ele deve conquistar funcionários, treiná-los e orientá-los de forma adequada para que gerem e ofereçam às pessoas da melhor maneira possível aquilo que eles têm para oferecer. Assim, tem que produzir e também vender aquilo que tem para oferecer.
Então, o empresário ele precisa treinar muito bem os seus funcionários, né? Quem trabalha aí para eles treinar e orientar, para que eles ofereçam aquilo que a empresa tem de melhor. Tem muito caso assim de... Você já entrou em alguma loja, em algum estabelecimento comercial, onde os atendentes, os funcionários têm preguiça de servir, preguiça de atender, porque eles já estão querendo fechar a loja, ou eles não querem ter muito trabalho de pegar o produto, ou limpar alguma coisa. Então, eles ficam olhando assim e te atendem meio... Porque, na verdade, eles não querem trabalhar, eles não querem ter trabalho. Geralmente, assim, quem não trabalha com uma comissão... ou não trabalha com comissão, ou trabalha com uma comissão muito baixa, não se vê muito estimulado a atender bem o cliente. Então, quando chega o cliente, fala, nossa, mais trabalho. Ai, meu Deus, tipo, a loja já ia fechar, eu já queria ir embora cedo, mas entrou esse cliente, eu vou ter que ficar até mais tarde. Geralmente são restaurantes baratos que fazem isso, Então, assim, esses funcionários, o que? Eles não estão preocupados, eles estão preocupados em ganhar o salário deles. O empresário não tem muita consciência disso, então ele tem que ele tem que orientar muito bem os funcionários dele, para esses funcionários, eles terem a postura de que quanto mais eles atenderem bem, mais o negócio vai prosperar e mais eles podem ganhar um aumento, uma promoção, né, uma condição melhor de trabalho. Então, não olhar, fazer esse funcionário também entender o negócio de forma sistêmica. Não assim, ok, eu estou entrando aqui de tal hora a tal hora, eu ganhei meu salário e tchau. Ele vê qual que é o reflexo de ele atender bem o cliente. Esse cliente voltando e trazendo outro cliente, esse negócio prosperando. O que ele vai se beneficiar e o que esse negócio vai beneficiar. Porque às vezes, muitos casos, o funcionário pensa, só o meu patrão que vai se beneficiar disso, eu não vou me beneficiar de nada, né? Só vou ter trabalho a mais. Premiar abaixo os custos é um dilema mesmo, em tempos de crise. Mas você tem como valorizar esse funcionário de várias formas, tá? E a gente já vai entrar nessas 10 dicas e já vai te dar uma pista aí para essa pergunta que você acabou de me fazer. A terceira dica aí para você se tornar um bom empresário é que, óbvio, que um empresário precisa liderar, né? E isso tem muito a ver com a segunda dica aí. Se você não sabe orientar bem os seus funcionários e colocar propósito no trabalho deles, né? Eles têm que trabalhar com propósito. Se eles trabalharem sem propósito só por causa de um salário, eles não vão fazer o seu negócio prosperar, né? Então, eles têm que trabalhar com um propósito. Então, um empresário, ele deve liderar. Ele lidera por meio de sua ideia e através de sua fabricação. Lidera por meio da venda e de tudo que é necessário para isso. Então, assim, claro que liderança não é chefia, não é mandar, né? Vocês que são empresários aí, vocês têm funcionário, têm liderados, vocês sabem disso, né? Liderar é muito mais do que isso, é inspirar pessoas, é motivar, inclusive fazer as pessoas entenderem por que elas estão trabalhando, qual que é o propósito delas ali, né? A quarta dica é o empresário, aqui, voltando ao caso do pastel versus caldo de cana. O empresário encara a concorrência. Através da concorrência, melhora seu produto. Através da concorrência, melhora o seu produto. Assim, serve ainda mais aqueles que precisam. Então, o que esse empresário poderia fazer, né? Ok, estou encarando a minha concorrência. Essa minha concorrência me ameaça? Eu posso me aliar a eles? Ou o que eu posso oferecer para o meu cliente que eu ainda não ofereço e o meu concorrente oferece? Ele poderia o quê? Comprar o caldo de cana do vizinho, não sei, e vender na loja dele. Ou ele poderia comprar um outro produto, um outro que fosse rivalizar a altura aí do caldo de cana. Sei lá, um suco de uva natural, um suco de milho, uma água de coco fresquinha também, natural, né? Então, como é que ele poderia fazer frente a essa concorrência? Dividindo os lucros aqui, né? O Eduardo falando, dando o feedback dele. Então, e esse encarar a concorrência, ele se perguntar, na verdade, ele não é atacar a concorrência, ele vê como é que eu posso melhorar o meu serviço para oferecer mais do que o meu cliente está precisando. Então, esse é o olhar, o que eu posso mudar na minha atuação. E não ir lá e ferrar o concorrente, como esse caso que eu citei para vocês no começo da transmissão.
A quinta dica aqui para vocês é: o empresário, o mais difícil é trabalhar o relacionamento. Exato. E é disso aqui que o meu trabalho se trata, né? A consultoria sistêmica trabalha muito com isso, com a gestão e a solução de conflitos aí nas empresas, que pega muito aí, né, gente? A quinta dica aí que eu trago para vocês é: o empresário defende sua empresa contra ataques e protege de forma adequada. Ele permanece confiante e autônomo. Então, ele tem que defender, claro, sua empresa de coisas que possam ameaçar, né? Mas ele tem que fazer isso também levando em conta todo o impacto, né? Toda a parte que está ao redor. Como é que ele vai defender isso, né? Como é que ele defende isso? Ele tem que atacar? Muitas vezes não. Ele tem que continuar confiante e autônomo. Então, confiar no negócio que ele tem de melhor. No caso lá do cara da lanchonete, o que eu tenho de melhor? O meu melhor é o pastel. Então, assim, eu não tenho concorrente no meu pastel à altura. Então, eu tenho outros concorrentes que vendem pastel ali na redondeza. Como é que eu vou fazer para vender um pastel melhor? Né? Então, essa tem que ser a pergunta, né? Como é que eu vou servir melhor? Inovar sempre, né? Então, veja o caso do cara do caldo de cana. Olha como ele inovou. Ele tinha lá maquininha de cartão, ele tinha página no Facebook, ele tinha promoção, ele tinha vários potes para viagem, potes de vários tamanhos. Ele vendia super gelado, com a temperatura lá monitorada pelo aparelhinho dele. Então, geladinho na hora, né? O caldo de cana muito na hora. Então, essa é a inovação que ele conseguiu no setor dele, não é verdade? E ele sabe. E a sexta dica aqui: o empresário sabe que depende de outras pessoas com as quais deve realizar coisas em comum. Ele sabe conquistá-las e conservá-las, tá? Essa é a visão sistêmica. O empresário ele tem que ver que ele depende de outras pessoas. Ele depende dos clientes, ele depende dos funcionários, ele depende do banco, ele depende também da disputa leal ou desleal dos concorrentes. Ele depende de várias outras circunstâncias, de fornecedor. Então, quanto mais ele souber encarar tudo isso, né, de uma maneira sempre muito positiva, de maneira que ele se preserve também e preserve dentro da possibilidade o outro, melhor ainda, né? Então, assim, um empresário que não leva em conta os seus funcionários, o bem-estar dos seus funcionários, esse empresário não vai para frente, porque ele vai estar pensando só no lucro dele, só no que ele tem para ganhar com isso. Então, quanto mais, assim, se ele tiver, como o Bert Hellinger sempre fala, né? A empresa ou o empresário, a empresa que só serve somente ao dinheiro, já perdeu antes mesmo de ganhar. Então, o empresário que está só focado em prosperar, em ganhar dinheiro, em ampliar, ele já está fadado ao fracasso. Ele tem que servir. O propósito dele tem que servir. Eu tenho que servir o quê? Eu tenho que oferecer para os clientes um bom serviço, um bom produto. Eu tenho que dar condições boas para também meus funcionários, porque dessa renda desses funcionários, eles mantêm as suas famílias, né? E pensar em todo o entorno, claro, né? Visão interna e externa, exatamente. Sétima dica aqui. O empresário se alegra com seu sucesso, pois seu sucesso traz felicidade. Quando o empresário está feliz e mostra isso aos outros, seus funcionários se alegram e com ele suas famílias. Então, o empresário ele tem que o quê? Servir com alegria. Ele tem que produzir o seu benefício, o seu produto, o seu serviço com alegria. Ele tem que estar feliz, porque quando ele está feliz, os clientes vão sentir isso, os funcionários vão sentir isso, e essa alegria, essa felicidade vai se multiplicar. Os funcionários vão trabalhar mais motivados, né? Alguém me perguntou assim, como é que você vai estimular e bonificar aí um funcionário nessa época de crise? Você não consegue dar aí uma alegria contagia, isso mesmo, Lu. Como é que você vai dar uma bonificação, um aumento, ou um estímulo extra, uma comissão extra para ir para um funcionário em tempos de crise, né? Muitas vezes não dá. Mas se você trabalhar com alegria e ter gratidão por esse funcionário, valorizar ele vai sentir, mesmo que ele não ganhe ainda o quanto que ele gostaria, ele vai trabalhar com prazer. Ele vai trabalhar com propósito. E ele vai saber também esperar
Porque se ele sabe que se ele contribuir para o crescimento da empresa nesse momento difícil, lá na frente ele vai ser recompensado. Ele vai se alegrar com o crescimento também lá na frente desse patrão, né? Desse empresário que emprega ele, desse empregador. Oitava dica aí, já estamos indo para final, para as 10 dicas aí para você melhorar, se melhorar como empresário. Esse empresário consciente, né? Que não só visa lucro, mas visa essa atuação mais justa, mais consciente, né? Que beneficia a todos. Então vamos para a oitava dica. O empresário permanece junto com vários outros indivíduos em uma comunidade solidária. Ele sabe que a sorte de muitos depende do seu sucesso. Como eu falei agora, né, os funcionários, muitas famílias dependem o quê? Do emprego desse funcionário. E esse funcionário só vai ter esse emprego se esse empresário tiver sucesso. Os clientes só vão ter aquele serviço, aquele produto de qualidade se esse empresário ter sucesso. E aquele fornecedor também vai prosperar, vai conseguir ter sucesso se esse empresário que compra os produtos desse fornecedor também tiver sucesso. Então, o empresário permanece junto com vários outros indivíduos em uma comunidade solidária. Então, um ajuda o outro. Essa rede, né? Esse conceito, eu gosto de usar muito o conceito de ecologia, de ecossistema, né? A gente está falando de sistema. Então, pense aí num ecossistema, como tudo depende do outro. Se você tem um ecossistema onde tem um rio, onde tem uma montanha, onde tem uma umidade, tem uma flora, tem uma fauna, qualquer espécie que cair desse sistema, ele bagunça, ele mexe com o sistema inteiro. Se aquela regime de chuvas, aquele rio já não está mais sendo igual, vai impactar todas as espécies que ali vivem naquele ecossistema. E a gente também tem que aplicar esses conceitos do ecossistema dentro do ambiente aí empresarial. Se qualquer coisa que modifique, se um fornecedor para de fornecer o teu produto, o empresário vai sofrer o impacto, né? Se os clientes de repente sumirem, forem para outro concorrente, aquele empresário vai sofrer impacto. Então, ele vive nessa comunidade solidária. Então, quanto mais as pessoas se ajudarem, fornecedores, clientes, inclusive concorrentes, como eu citei nesse caso para vocês, mais sucesso esse empresário vai ter. Exato, cada parte é como uma engrenagem. Quando o empresário sabe que da sorte dele depende de muitas outras pessoas, ele multiplica esse sucesso, né? Então, ele sabe que esse sucesso dele é multiplicado com a ajuda de muitas pessoas, que vão auxiliar ele a garantir aí o fundamento da vida de vários, né, elementos aí, ok? A nona dica aí para vocês, empresários, empreendedores, vocês que têm um negócio. O empresário transmite sua empresa no momento certo a um sucessor adequado. Ele entrega a ele os recursos de que precisa para ser bem-sucedido. Ele continua sendo a alma de sua empresa, seu espírito bom continua atuando nela. Aqui para empresas maiores, né, onde tem sucessão, ou empresas familiares, às vezes aquelas empresas que começou com o avô, depois passou para o pai e agora está indo para o neto está sendo preparado, né? E isso acontece muito em empresas familiares, quando tem essa sucessão. Então, quando o empresário ele já está chegando, o momento dele de se aposentar, ele tem que passar o negócio dele adiante. E tem que passar no momento certo. Tem empresário que às vezes fica, não passa assim, já deu o que tinha que dar, ele já está cansado, ele já não está com o mesmo tônus de se atualizar, de se reinventar e tá perdendo já a musculatura e a energia e não passa esse negócio adiante, o negócio vai morrendo e ele tem que prestar atenção que o negócio realmente já chega a um ponto que não pertence mais a ele, né? Tem muitas pessoas envolvidas, como eu falei, tem clientes, tem funcionários, tem fornecedores, esse ecossistema que depende da empresa dele. Então, se ele ficar só pensando nele e não passar essa empresa adiante no momento certo, então, provavelmente, essa empresa vai começar a encolher. Então, e vai muito desse empresário também saber preparar esse sucessor, né? Também identificar o sucessor adequado para que continue esse ciclo de prosperar. Claro que com uma visão, às vezes, mais inovadora, mais moderna, porque as gerações
Hoje as gerações atuais têm facilidades com um monte de outros de processos tecnológicos que gerações anteriores já não têm tanto. E vai agregando aí um novo conhecimento, aí um novo degrau de evolução nessa empresa. Mas tendo sempre em vista que o fundador, né, continua sendo a alma do negócio, mesmo que esse fundador já se aposente, passe para os sucessores, ou venda a empresa, ou fique com uma participação societária menor, ele vai sempre continuar sendo a alma da empresa. Porque dentro da visão sistêmica, o fundador, né, quem montou a empresa, ele sempre vai ser. Ninguém vai tirar essa posição dele. Mesmo que ele se afaste da empresa, que ele não administre mais a empresa, ele vai ser sempre o fundador, quem começou. E a empresa vai ter todo o DNA, toda a alma, toda essa história carregada por ele, né? Construída aí ao longo de anos, de décadas. Esse know-how, esse conhecimento, essa história vai ficar dentro dessa empresa como um campo de informação. A gente chama de campo mórfico. Então, esse histórico, essa informação, ela é preservada. Mesmo que ela não é dita, ensinada ali formalmente, os sucessores acabam absorvendo essa história, porque isso faz parte desse campo de informação, né? Quando a gente observa as empresas desse viés mais sistêmico, a gente observa que esse DNA, essa alma da empresa, ela tem muito desse DNA do fundador, por mais que ele não atue mais na empresa, ok? E agora a 10ª e última filosofia de quem criou fica disseminado internamente, exatamente. E você só consegue inovar para quem for para os sucessores que forem tomar aí essa empresa nas mãos, né? Tem que levar em conta de que só consegue inovar, só consegue fazer diferente se honrar as origens, a história, aquilo que foi feito antes. Se conhecer a história, se respeitar e se honrar. Aí sim tem permissão para fazer diferente. Se não, se rejeitar, se falar que desprezar, de que todo o aprendizado, tudo que foi feito antes é uma porcaria e não presta, não quer nem saber, não quer nem ouvir, e quer mudar tudo, essa empresa vai tender ao fracasso. Então, eu vou agora para a última dica, né, para vocês se tornarem bons empresários. O empresário deixa sua empresa aos desenvolvimentos que cabem a ela, mesmo quando esses divergem de suas ideias. Acabei de falar um pouco aí da deixa aí na dica anterior, né? Então, ele a deixa à corrente do tempo, que também passa por ele, e a observa ir de forma benévola. Então, o que é essa corrente do tempo, né? Aos desenvolvimentos. A empresa, muitas vezes, eu conheço muitos empresários aí, que ficaram estagnados naquele padrão, naquele modus operandi lá de trás, e os tempos vão mudando, né? Hoje em dia, com a internet aí nos últimos 20 anos, revolucionou muito a maneira de fazer negócios, né? Em todas as áreas. Nenhuma área deixou de ser impactada pelo avanço da internet e das tecnologias, por exemplo. Então, quem ficou um pouco hermético a receber essas inovações, com certeza vai ter muita dificuldade. Então, assim, essa pessoa, ela tem que também se colocar, né, fluir com esse desenvolvimento. Se a sociedade está se desenvolvendo, se as tecnologias estão se desenvolvendo, se as relações humanas estão se transformando, esse empresário ele tem que estar fluindo junto com esses movimentos. Porque se ele ficar resistente, não, eu não quero saber disso, eu não quero mudar, porque o jeito que eu faço assim é o certo, não vou mudar porque deu certo durante muito tempo e não vou ser agora que eu vou mudar. Então, se ele ficar resistente a esses desenvolvimentos e essa corrente do tempo, óbvio que ele vai ser atropelado. Então, dessa flexibilidade também depende o sucesso do negócio dele. Isso é um pouco óbvio, né, falando assim para vocês, mas eu garanto que vocês conhecem muitos exemplos daí ao redor, família, amigos, que vocês percebem que principalmente pessoas já de gerações anteriores têm essa dificuldade de se atualizar ou de permitir que venham outras pessoas com ideias mais novas para atualizar também, né? Então, esse negócio vai começar a encolher gradativamente. São 9 horas e 21 minutos, estamos quase 1 hora no ar. Eu quero deixar aí o convite para você, quem quiser fazer perguntas aí sobre esse conteúdo que eu falei,
tá? Depois, quem não conseguiu assistir as 10 dicas, volta lá, assiste na retransmissão. Os meus vídeos ficam sempre aí disponíveis, salvos automaticamente no Periscope. E eu também estou subindo eles para o YouTube. Vocês podem seguir, se inscrever no meu canal do YouTube. Tem vários Periscopes meus antigos, lá desde o ano passado, quando eu comecei a fazer transmissões aqui pelo Periscope. Então tem muito conteúdo lá. Vocês busquem Alice Duarte no YouTube para assinar o meu canal. E eu vou também reforçar o meu convite, né, para vocês assistirem. Hoje a gente falou bastante dessa visão sistêmica nas empresas, nas organizações. Passar um resumo para você, sim, já passo. Antes de terminar a live eu passo, atendendo a pedidos aqui. Fazer o convite para vocês se inscreverem no webinário gratuito que eu vou dar junto com a minha super querida parceira, Luciana Figueiredo, coach. A gente vai fazer esse webinário gratuito para vocês no dia 23 de janeiro, às 8h30 da noite, segunda-feira. Então, é gratuito, se inscrevam lá, entrando no meu site, aliceduarte.com. Só os seletos, é verdade, só os seletos. Eu tô divulgando, primeiro, vocês são os primeiros a saber. Eu não divulguei ainda para minha lista de e-mail, não divulguei nas redes sociais, tô divulgando para os meus seguidores no Periscope em primeiro lugar, hein, gente? Correm lá, garanta a vaga de vocês. Deixar aí o Periscope é top, obrigada. O Periscope é maravilhoso, permite que a gente aí leve muito conhecimento, compartilhe muita ideia legal aí com as pessoas, né? Mostra novamente, o site é aliceduarte.com, bem facinho, aliceduarte.com, entra lá. O nome, o tema desse webinário é os princípios sistêmicos que vão determinar o sucesso nas empresas, que determinam o sucesso nas empresas. Então, eu vou falar dessa visão sistêmica, tá? De Bert Hellinger, aplicado aí nas empresas, nas organizações. Então, você que é empresário, você que quer empreender, não perca esse conteúdo. E se você conhece quem né, na família de vocês, quem empreenda, quem é empresário, compartilhe também para que eles possam assistir. Então, vamos fazer um resuminho rapidinho aí das 10 dicas aí para você se tornar um bom empresário. Primeiro você se destaca como empresário quando você serve bem os outros, serve bem aos outros. Você identifica aquilo que os outros precisam e serve. As empresas públicas, sim, todas as empresas, organizações, sejam público-privadas, mistas, seguem esses mesmos princípios, tá? Porque, assim, os princípios sistêmicos são os mesmos, a gente tá falando de sistema. Lembra do ecossistema que eu comentei há pouco? Então, todos os elementos desse ecossistema vão impactar aí, globalmente. Desenvolver habilidades para lidar com pessoas é um fator crucial para o crescimento das empresas. Exatamente. Por isso que uma das frentes do meu trabalho, eu trabalho com consultoria sistêmica nas empresas e organizações. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. É uma sessão, uma abordagem, uma consultoria muito breve. Então, em uma sessão, a gente já consegue identificar, às vezes, o que está bloqueando o sucesso, a prosperidade da empresa, né? Onde que está pegando, onde está emperrado aí esse desenvolvimento, esse sucesso, e ver o que está por trás disso. Eu faço atendimentos presenciais aqui em Curitiba, online, também para todo o Brasil. Então, depois, quem quiser saber, se interessar melhor por esse tipo de trabalho, eu vou pedir para que vocês mandem e-mail para contato@aliceduarte.com. Esse é o meu e-mail, contato@aliceduarte.com. E também tem um texto lá sobre como essa consultoria sistêmica pode ajudar a sua empresa, tá? E eu explico bem certinho como é que funciona esse trabalho aí voltado para as empresas. A segunda dica, o empresário precisa de ajudantes, ele precisa treinar bem os seus funcionários, para que esses funcionários trabalhem com propósito, para que eles também aprendam a servir bem. Não adianta só o empresário querer servir bem os seus clientes se os funcionários não entendem esse conceito, né? Então, todo esse treinamento é para que esses funcionários ofereçam da melhor forma possível o que se tem para oferecer, seja um produto ou um serviço.
Terceira dica é o funcionário precisa liderar. Então, ele tem que comunicar muito bem qual que é o propósito dessa empresa, desse serviço. Ele tem que saber estimular esses funcionários para que eles trabalhem motivados. Ele tem que inspirar, ele não tem que só dar ordens, né? Ele tem que ajudar esses funcionários a crescerem, a trabalharem com propósito e trabalharem com alegria e motivados. Número 4, o empresário encara a concorrência. Porque encarando a concorrência, ele consegue melhorar o seu produto. Encarar a concorrência não é simplesmente brigar não está falando de brigar com a concorrência, mas sim olhar para dentro e ver como eu, através do que eu vejo que a concorrência está fazendo, como eu posso melhorar o meu serviço. Para quê? Para servir melhor. E servir ainda mais aqueles que realmente precisam do que eu estou oferecendo. Dica número 5. O empresário defende a sua empresa contra ataques e a protege de forma adequada. E ele permanece confiante e autônomo. Dica 6. O empresário sabe que depende de outras pessoas com as quais deve realizar coisas em comum. Então, ele sabe conquistar esses parceiros e conservá-los. Naquele exemplo que eu dei lá do pastel versus caldo de cana, eles começaram uma parceria, mas depois não conservaram essa parceria, né? Então, ele sabe que ele depende de outras pessoas, então ele tem que conquistar essas pessoas e conservar essas pessoas. Dica número 7. O empresário se alegra com o seu sucesso, pois o seu sucesso traz a felicidade, não só dele, mas de todo mundo que depende desse negócio, funcionários, clientes, fornecedores. Dica número 8. O empresário permanece junto com vários outros indivíduos em uma comunidade solidária. Da sorte dele depende de muitos. Então, do sucesso desse empresário, muitos dependem também, né? Então, essa ideia de ecossistema que eu dei para vocês. Se ele permanece nessa comunidade, beneficiando todo mundo, beneficiando o cliente, funcionário, fornecedor, mercado, tudo, inclusive governo, porque o governo também depende dos tributos, né? Então, ele também arrecadando bem seus tributos, ele também está beneficiando aí todo mundo. Dica número 9. O empresário transmite sua empresa no momento certo ao sucessor adequado. Então, ele percebe-se até onde... eu já repito, tá, Ana 7? O empresário transmite sua empresa no momento certo ao sucessor adequado. Então, se ele já está ficando defasado, se ele já está ficando cansado... sem pique para inovar, sem musculatura, ele tem que saber o momento certo de passar esse negócio, porque esse negócio já não pertence somente a ele, muitas pessoas dependem desse negócio. Então, ele tem que saber ser altruísta, saber a hora de se retirar, e saber para quem que ele vai passar esse negócio, né? Saber orientar bem para que esse negócio continue sendo bem sucedido. Repetindo a dica número 7, a pedido aqui da Ana, né, que pediu. A dica número 7, o empresário se alegra com o seu sucesso, pois o seu sucesso traz a felicidade, não só para ele, mas para todo mundo que depende do negócio dele. E agora, indo para a dica 10, o empresário deixa sua empresa aos desenvolvimentos que cabem a ela, mesmo quando estes desenvolvimentos divergem de suas ideias. Ele deixa a corrente do tempo seguir. Então, vem a corrente do tempo, as inovações, né, as outras visões, as transformações da sociedade, e ele tem que estar atento a tudo isso. Ele tem que deixar que esse desenvolvimento, essas inovações entrem na empresa. Ele não pode ficar hermético a mudanças, a novas invenções, e se ele não conseguir fazer isso, se atualizar, ele tem que permitir que outra pessoa venha e faça isso. Ele não pode criar resistência. Então, mesmo que às vezes ele divirja, ele não concorde com algumas coisas, ele tem que permitir que essa corrente do tempo... O que é essa corrente do tempo? Muda, gente, hábitos de consumo, a maneira como as pessoas se relacionam, se comunicam, a tecnologia. Às vezes vem e ele pode não concordar com aquilo, mas aquilo está acontecendo. Ele vai ficar brigando? Não, eu me recuso, não quero saber de WhatsApp, eu não quero saber de Facebook, eu não quero saber de sei lá o que, né? Então, obrigada a vocês aí que estão curtindo. Então, ele não pode ficar, mesmo que ele não concorde, que essas ideias divirjam das dele, ele não pode também se opor à corrente do tempo, ok? Então, essas 10 dicas compartilhadas do meu querido mentor, Bert Hellinger. Exato, empresa é um organismo vivo, é um ótimo jeito de você observar.
Então, olhar a empresa como um organismo vivo e observar a empresa de forma sistêmica. Então, se você gostou dessa palestra e quiser saber mais dessa visão sistêmica, obrigada, Ana, que bom que vocês gostaram. Obrigada. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem aí essa transmissão. Você que depois vai assistir nessa retransmissão, você pode dar corações, você pode compartilhar assim. E aproveitem para se inscrever, tá? Obrigada, Lu, obrigada, Celso, que bom que vocês gostaram. E Iverson, é isso? Eu não consegui ler teu nome. Obrigada a vocês que estão curtindo, que estão dando seu feedback. Então se inscreva lá no webinar, será um grande prazer ter vocês lá. Vai ser um conteúdo assim, a gente está preparando com maior amor, com maior competência aí para vocês poderem olhar para essas empresas aí de vocês de uma maneira mais consciente. Esse é o objetivo aí desse conteúdo, tá bom? Bom, quero deixar, já tô aqui com vocês exatamente há 1 hora. Toda quarta-feira tem live. Siga aí meu perfil para você receber a notificação do Periscope. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, eu tô aqui trazendo sempre conteúdo inédito para vocês. Eu falo de Curitiba. Eu atendo com grupos de constelação e faço atendimentos individuais aqui, presenciais em Curitiba, mas também faço esse trabalho online para todo o Brasil. Quem quiser se interessou por esse tema, por esse serviço, vocês mandem um e-mail para mim, contato@aliceduarte.com. Curta minha página no Facebook, também sempre estou colocando conteúdo lá. Cadastre-se no site para vocês receberem meus avisos, os meus conteúdos. E deixo aqui para vocês a minha gratidão por vocês terem participado aqui até o fim, compartilhado, dado corações. Adoro quando vocês comentam, quando vocês dão o feedback de vocês. Deixo aqui, desejo que vocês tenham uma excelente restinho aí de quarta-feira e um restinho de semana. Um beijo grande e até semana que vem, nesse mesmo horário, 8h30 da noite.